Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o cientista político Márcio Coimbra sobre o cenário político pós-eleição. Márcio, nós falávamos aqui sobre essa mudança, né, a cada 30 anos, que você explicou aí também. Uma coisa que chama muita atenção no caso, por exemplo, do Bolsonaro, é claro que é perfeitamente compreensível as pessoas que votaram tentar romper uma estrutura que já está há algum tempo, mas o que me chama particularmente a atenção é você colocar um ser humano como se fosse num patamar superior. Por exemplo, chamá-lo de mito, né? Então, isso eu acho um pouco perigoso para ele próprio, para os eleitores que acreditam nisso, porque sabemos que todos nós somos humanos, somos falíveis, temos aí as dificuldades, e ele tem toda uma estrutura, vai ter que lidar com o Congresso Nacional, que também não é tão fácil assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Essa questão de você colocar políticos em patamares como se fosse de super-heróis, isso acontece também aconteceram ao longo desses anos? Sim, porque nós chegamos nessa situação dentro de uma situação apodrecida do sistema. O sistema é como se ele apodrecesse a cada 30 anos, né? E a gente viu pela posição do eleitor nessas eleições que realmente o sistema estava apodrecido. Das 2/3 das cadeiras que estavam em disputa no Senado, 90% foram renovadas. 90 dos 2/3. É muita coisa. Então, o eleitor sentiu que o sistema estava apodrecido e procurou a renovação. E sempre que se busca a renovação e a gente vem de um sistema desgastado, aquele que chega com essa aura de Salvador, né? Isso aconteceu com Collor em 89, aconteceu com o Jânio em 60, aconteceu com o Getúlio em 30. O Getúlio, apesar de não ter vencido as eleições, ele chega ao poder. Mas uma coisa que existe de diferente entre a eleição do Collor e a eleição do Bolsonaro foi que o Collor veio numa eleição solteira, independente, só para presidente da República. E um ano depois nós tivemos eleições para o Congresso, 30 anos atrás, em 1990. Então, e você vê, a maior renovação que a gente teve do Congresso antes de 2018 foi em 1990, foi a mais profunda. Então, 30 anos depois a gente faz uma renovação profunda no parlamento de novo. Então, o Collor, ele não consegue criar uma base parlamentar, ele é eleito por um pequeno partido. Voltando, né, assim como o Jânio foi eleito por um pequeno partido, o PTN, o Collor foi eleito pelo PRN, um pequeno partido, e o Bolsonaro também eleito por um pequeno partido, PSL. Mas o que o Bolsonaro faz de diferente do Collor, e isso que é o mais impressionante, é um movimento de uma guinada política que cria um grande partido com uma identidade similar à do presidente. É um movimento conservador. Sim. Essa direita conservadora que o Bolsonaro elegeu foi a segunda maior bancada da Câmara. Primeira do PT. Interessante essa questão do PT também, que apesar desse desgaste, que é um desgaste real e visível, eles conseguiram eleger a maior bancada, o maior número de deputados. Isso chama atenção também? Chama, porque o PT, além de tudo, ele tinha um dos maiores fundos eleitorais a serem gastos nessa eleição. O PT teve 212 milhões para gastar nessa eleição. E teve também uma candidatura forte, 20% das pessoas se identificam como petistas, 20% do eleitorado dizem que o seu partido é o PT. Então, o candidato do PT, ele já larga sempre muito na frente, porque hoje quem lidera as esquerdas no Brasil, desde 1989, quem lidera as esquerdas no Brasil é o Partido dos Trabalhadores, né? Com 20% do eleitorado, desses 20%, 80% votam em qualquer candidato que o PT apresentar. Então, por isso que eu dizia, assim que o Lula der a bênção ao Haddad, dizendo que ele é o candidato, ele vai a 18%, 20%. As pessoas dizem, você está louco, o PT está desgastado. Eu falei, não, é o eleitorado tradicional do PT, o Haddad vai surgir com 20%. E foi realmente o que aconteceu. E eu sempre disse, o candidato do PT está no segundo turno, não interessa quem for. Se for Jacques Wagner, Haddad ou qualquer outro nome, este nome teria 20% das intenções de voto e chegaria ao segundo turno. Mas isso é uma força do Lula também? Mais do que o PT, do Lula, você acha? Não, é uma força tradicional de esquerda no Brasil. Tá. Naturalmente, nós temos sempre 30% dos votos na esquerda. Isso lá desde a época do PTB, do getulismo. Você tem 30% de votos na esquerda. Você teve 20% com o PT e você tem 10% em outros partidos, ali, Ciro, Marina, isso um pouco diluído, né? Mas
30% do eleitorado sempre votando com a esquerda. Em 1989, nós tivemos uma eleição onde o Lula teve 15%, 16%, Brizola também, o que somava uns 30% da esquerda. Né? A eleição de 89 é muito parecida, Renata, com essa de 2018. Nós temos um presidente de centro-direita, candidato a presidente disparado na frente, que foi o Collor. No segundo lugar, nós tivemos um candidato do PT. No terceiro, um candidato do PDT. O candidato do PSDB ficou lá para trás, como o Mário Covas. O candidato do governo, que era o MDB, fez 1% como Ulisses. Muito parecido. E é uma eleição muito similar a 89. Isso, e no segundo turno, a centro-direita ganha da centro-esquerda. Que impressionante isso. Uma coisa que a mim chamou muita atenção também é a quantidade de brasileiros que não compareceram às urnas. Não sei se repete, você vai me falar se isso repete. 31 milhões de brasileiros. Então, quando você pega aí os votos brancos, nulos, com as abstenções, você tem algo em torno de 41 milhões de brasileiros. Isso significa alguma coisa ou muita coisa? É muita coisa, são muitos votos, mas tradicionalmente é sempre nesse número. E abstenção também? Também, sempre mais ou menos esse número. Pode variar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas a gente está sempre nesse patamar. Quando a gente faz o cálculo de campanha, nas campanhas, eu sou estrategista de campanhas eleitorais, quando a gente faz esses cálculos, a gente sempre considera na estratégia esse número de brancos, nulos e abstenções. Até se acreditou que nessa eleição talvez fosse um pouco maior, em função dessa grande dualidade, né? Dessa sensação, dessa paixão muito grande. Mas não, isso acabou ficando no mesmo patamar histórico. A gente tinha essa sensação porque em Tocantins você teve um não voto maior do que o voto na eleição suplementar para governador. Né? E assim como no estado do Amazonas. Então, essas duas eleições suplementares, elas lançaram a ideia de que a abstenção, nulos e brancos, poderiam ser muito mais altos. Mas, na realidade, não foram. Eles ficaram dentro da média histórica. Os eleitores que não votaram no Bolsonaro, e aí você tem uma parcela da população que se assustou um pouco, ou se assusta um pouco com o discurso dele. Eu percebo que nos últimos dias, não sei se você tem essa percepção também, ele moderou um pouco mais o discurso, mas você tem falas do Bolsonaro, e é claro que ele está na vida pública há muitos anos, e falas quando ele era muito novo também, mas tem falas mais recentes. Falas onde ele fala, por exemplo, que preferia ter um filho morto do que ter um filho gay, que preferia, enfim, ele fala sobre os negros com um olhar preconceituoso, com um olhar racista. Então, isso assustou um pouco da população. É preciso ter um pouco de receio com relação... É claro que a gente está fazendo uma perspectiva aqui, a gente não sabe como é que vai ser. Todos nós torcemos para que ele faça um excelente governo, afinal, estamos todos no mesmo barco. Mas isso é um pouco preocupante quando você tem um líder de uma nação que tem esse pensamento e que expressa esse tipo de pensamento? Olha, Renato, eu acredito que não, que eu acho que o Bolsonaro, ele vem mudando ao longo dos tempos, vem amadurecendo, como todos nós amadurecemos ao longo do tempo nas nossas profissões, né? E eu acho que com o passar dos anos, especialmente com essa eleição presidencial, vem colocando os assuntos de forma mais clara. A gente tem que lembrar que o PSL foi o partido que elegeu o negro com mais votos do Brasil, né, no Rio de Janeiro. O PSL também elegeu a mulher mais votada do Brasil para deputada federal, que foi a Joyce Hasselmann. Também pelo PSL, o partido Bolsonaro. Janaína Pascoal. Então, quer dizer, todos esses grupos que, de alguma forma, sempre se atacou o Bolsonaro, dizendo que ele atacava esses grupos acabaram votando com ele, né? Então, e também tem outra coisa, assim que passou o processo eleitoral, o Bolsonaro já começou a se apresentar com uma postura mais presidencial, mais apaziguadora, né? Ele veio a público, veio dizer que ele não queria o voto das pessoas que estavam incitando o ódio à baderna, né? Ele, no seu discurso, assim que ganhou, ele fez aquela primeira live, né? Ele conclamou as pessoas à união. Eu acho que, a partir de agora, o Bolsonaro é presidente. Ele não é mais um deputado que representa um nicho da população, que era o que ele representava quando ele era deputado pelo Rio. E nós que estamos no Congresso Nacional todos os dias,
Eu convivo com todos os parlamentares e convivi durante muitos anos com o Bolsonaro. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, inclusive, num programa da Band, inclusive. E a impressão que ele deixa é muito boa, porque ele é, ao contrário do personagem que a gente vê, que é o candidato, aquele que fala as coisas, que dá na cabeça, ele é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, serena, ele conta piada, dá risada. E quando nós fizemos essa entrevista com ele, eu me lembro até hoje, ele falou, foi muito bacana essa entrevista porque foi pela primeira vez me perguntaram coisas que realmente dizem respeito aos projetos que eu tenho para o país e não se ficou nessa agenda repetitiva de misoginia, de sexismo, de racismo. E efetivamente nós perguntamos para ele coisas sobre privatização dessas, Petrobras, Banco do Brasil, planos para economia, tributação, etc. e tal. Foi muito interessante. Uhum. Beleza. E você também pode participar aqui do nosso programa. A sua opinião é importante. Mande sua sugestão de entrevista. Anote o nosso telefone 99976-9204. Agora a gente vai para mais um breve intervalo. É bem rápido. Não saia daí que a gente espera você.